eu continuo batendo na mesma tecla. O Flamengo está colocando jogadores jovens na berlinda, expostos de uma maneira cruel até. O time é uma bagunça, o técnico Kleber dos Santos insiste na mesma formação, a escalação é a mesma, ele só troca jogador quando não pode. Ah, não tem o Cleiton, então vai outro. Mas é o mesmo desenho, a mesma formação, Carlinhos, Pablo, Thiaguinho, enfim, demora a mudar, me parece perdido. Chegou em outubro no Flamengo, né? E pelo jeito não conseguiu ainda encontrar um caminho. E os jogadores que têm ali potencial se afundam no meio de um futebol horroroso. Tudo bem, os adversários são times mais experientes, treinando há mais tempo, mas é um desempenho muito fraco, muito fraco. Não são só os resultados. O time é muito mal treinado, o time está muito mal. E eu temo pelos garotos, porque depois que pega o rótulo de bagre, é uma encheção de saco, a crueldade de parte da torcida. É o que eu falo sempre, né? Os caras falam desses meninos como se eles, nas suas atividades profissionais, fossem infalíveis. Aos 18 anos, aos 9 anos, já eram todos craques naquilo que eles fazem. Nunca erram. Mesmo trabalhando numa empresa desorganizada, né? No caso do Flamengo, é como se fosse uma empresa desorganizada. O time é um bando. Muito preocupante. E alguns jogadores não dá. Não dá para insistir mais com o Carlinhos, com o Pablo e o Thiaguinho. Chega. Se é para testar, bota a molecada. Eles não acrescentam nada. São uma experiência. O Carlinhos, ontem eu fiquei indignado. A preguiça do Carlinhos, se arrastando em campo, sabe? Não briga pela bola, não se apresenta, não dá opção de jogada. Aí teve um passe que ele deu ali para o Daniel Salles, chutou para fora no final. Foi só o que ele fez. É muito pouco. Se ele é o cara que é mais experiente para ser referência, ele tem que ser uma referência mesmo, se apresentar para o jogo, fazer um pivô, preparar uma jogada, encaminhar ali. Não, fica ali andando em campo. Parece que, sabe? Nossa, eu não entendo, porque assim, o jogador que está jogando o seu futuro. Não para ficar no Flamengo, não, para chamar a atenção de outros clubes. Ele tem que ir bem para conseguir uma boa colocação. No Flamengo ele não vai ficar. Né? E não tem motivo nenhum para ele ficar. Realmente, olha, já está há algum tempo. Incrível. O Pablo, nem preciso falar. E o Thiaguinho, ninguém consegue explicar porque que o Thiaguinho está lá. Se o Thiaguinho abriu mão de algumas possibilidades, rescindir com o Flamengo para outros clubes e ficar sendo emprestado, empresta de novo, espera acabar o contrato e ele que seja feliz. Ponto. Acabou. Mas não precisa jogar. Não tem que jogar. Não dá. Realmente, olha, que coisa. Que coisa medonha. Eu acho que nisso aí o planejamento foi ruim. E, assim, eu questiono até o que o Boto ficou tanto tempo nos Estados Unidos se ele não poderia ou deveria estar acompanhando essa rapaziada. Eles estão entregue à própria sorte, gente. Um bando de garotos, com 3 jogadores mais experientes que não acrescentam, com um técnico perdido, sozinhos viajando pelo Brasil, jogando em estádios vazios, que os ingressos são caríssimos, para ver um time C ou D, uma base que foi toda pulverizada, parte na Copa São Paulo, parte no Carioca e a outra parte lá nos Estados Unidos. E eles estão jogando ali a própria sorte, se expondo. Cara, é uma maldade o que está sendo feito com esses meninos. Uma maldade. Uma maldade. Eles estão sendo expostos ali, ó. Jogos com transmissão, a torcida vendo. O Flamengo ontem era a lanterna do Campeonato Carioca. Mas aí o Volta Redonda ganhou do Bangu. Aí o Flamengo fica pelos gols marcados à frente do Bangu. Tudo bem, é o Carioca. Não é? Minha preocupação não é o campeonato. Até porque eu acho que o Flamengo depois se recupera e se classifica. O que eu acho preocupante é colocar garotos com idade de juniores expostos jogando num time tão desorganizado, sabe? E parece que ninguém está ligando. Que coisa. Cruel até. Não, e tem mais uma coisa, né, Mauro? Antes de dar bom dia para o André, vou até completar o que você falou. O Kleber, eu conheço o Kleber, né? O Kleber, para quem não sabe, era auxiliar do Zé Ricardo, há muitos anos auxiliar do Zé Ricardo, e ontem ele tem feito me lembrar muito algumas coisas que o Zé Ricardo tinha, né? Algumas até teimosias, como manter um time que não está bem, 2 volantes marcadores, o Fabiano que está jogando, que é um garoto ainda, mas sabe, só sabe marcar e mesmo assim não marca bem. Parece que tem só mais 6 dias de contrato. Para que insistir num garoto que talvez não fique? E aí o Guilherme, que está jogando mais à frente, por exemplo, se machuca, ele vai e bota o João Alves também é volante, em vez de botar o Felipe Tereza ou o Chola. Então, enfim, até nas substituições, Mauro, o Flamengo empatando ou perdendo, parece que não arrisca, né? Não sei se também você tem essa sensação que, além de um time bagunçado, falta ambição, é muito cuidado. Não sei se você percebeu isso também. Alan, sinceramente, eu vejo um time desorganizado. Time desorganizado, tudo é intuitivo. Nada é feito de forma organizada. O time é todo, sabe,
desconectado dos seus setores, muitas vezes. É péssimo, péssimo. Não tem nada ali, gente. Não tem nada. Tô com pena dos meninos, cara. Tô com pena mesmo. Porque, porra, não é fácil. Aí você vê os torcedores descendo o cacete. Ah, não jogam nada e tal. Tudo bem, é só o torcedor da rede social, mas a gente sabe como é que isso cresce. E como vira rótulo e tal. Até o Lohan. Cara, eu não espero que o Lohan vá resolver muita coisa jogando ali. Vê o Cleiton ontem, mesmo jogando no time do segundo tempo, me pareceu muito mais seguro. Claro, ele está jogando ao lado de o outro garoto, mais novo do que ele, mas com jogadores do time principal ali à frente dele. Com um goleiro que é jovem, mas já jogou como titular do Flamengo, ali ao seu lado. É outra situação. O cara fica mais seguro. Ontem o pessoal elogiou muito o João Vitor, lá pelo jogo nos Estados Unidos. Sim, o que seria dele jogando nesse time lá de São Luís do Maranhão? Porra, não dá. Até o Lohan teve bons momentos no segundo tempo, quando ele mudou o posicionamento. Mas não vai resolver, cara. Sabe? Não vai resolver. O time não existe. O técnico, coitado, ele não parece ter condição, gente. Pelo menos até agora ele não mostrou condição. Não quero aqui demonizar ninguém, mas é só uma avaliação do que eu estou vendo. Não vê nada, nada, não tem conteúdo nenhum. Inclusive o Kleber chegou em outubro, né? E o aproveitamento dele na base também é muito ruim. Ele tem mais derrotas do que vitórias. André, bom dia, meu amigo, bem-vindo. Né? André, eu vou confessar que eu às vezes tenho umas insônias, né? Às vezes eu até vou deitar cedo, estou cansado, mas demora a pegar no sono. Eu vou te falar que esse jogo do Flamengo me ajudou um pouco para isso, sabia? Porque 9 da noite acabou 11. Eu nem tive tanta dificuldade para dormir, que eu quase dormi durante o jogo. Que joguinho, hein, André? Bom dia, bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Alain, bom dia, Mauro, bom dia, Felipe aí na produção, bom dia a todo mundo. Vamos chegando, dando like e fazendo a inscrição. Eu vou te pedir licença, Alain, para falar sobre o jogo dos Estados Unidos. O Mauro já falou tudo sobre esse time do Carioca. Eu queria falar um pouco sobre esse time dos Estados Unidos, né? Assim, é um amistoso, não tem nada definitivo, mas assim, algumas coisas que o Felipe Luiz falou na coletiva e observações que deu para fazer no jogo, né? Uma delas é que a impressão que dá é que mesmo com o Michael e com a em breve volta do Cebolinha, o Bruno Henrique, o Felipe Luiz conta com ele mais pelo lado esquerdo, né? Que ele chega a ponto de, já não é a primeira vez que ele faz isso. Todo mundo imagina, vê lá a escalação, imagina o Bruno Henrique jogando ali mais adiantado por dentro, e ele acaba jogando pela esquerda e ele prefere mexer no time por dentro, mas mantém ali, como ele falou na coletiva, o Gerson com o Wesley, né, que se entendem muito bem, e o Bruno Henrique pela esquerda. E aí ele preferiu testar o Matheus Gonçalves e o Alcaraz por dentro, né? E como testes que ficou claro que não é o caso. Né? O Matheus Gonçalves é um jogador de lado de campo, de lado direito de campo. Toda vez que escalam ele por dentro, ele não tem o mesmo rendimento, né? E o Alcaraz é um jogador que a torcida fala, ninguém sabe qual é a posição do Alcaraz. Sabe sim. Se não tiver má vontade, sabe sim. Ele foi contratado dentro do modelo de jogo do Tite para ser ou segundo homem de meio campo ou reserva do Arrascaeta. Foi para isso que ele foi contratado. O Flamengo estava buscando o Marcos Antônio e o Claudinho. Era um volante e um meia. E aí o Flamengo resolveu fazer um investimento alto num jogador que poderia fazer as duas funções. Só que está difícil, por conta da afobação de um jovem de 21 anos, você escalar ele como volante, principalmente depois que o Felipe Luiz entrou, porque o segundo volante com o Tite joga de um jeito. No esquema do Felipe são dois volantes, auxiliando os zagueiros na saída de bola, depois auxiliando os meias na construção, na progressão, e às vezes chegando na zona de finalização ou para dar assistência ou o próprio jogador finalizar. Então é um jogador importante em todas as etapas, mas principalmente na saída de bola. E aí realmente fica um risco você colocar um jogador que está querendo se afirmar numa zona ali perto dos zagueiros, no momento em que o time está exposto, em que um erro vai prejudicar tudo. Então o Felipe Luiz tem utilizado ele no quarteto ofensivo do Flamengo. O Flamengo joga quase num 4-2-4. O Flamengo joga com dois caras por dentro, dois caras pelo lado, né?
Então ele acredita, ou escala ele como um meia pelo lado, ou escala ele como um meia por dentro ou atacante. Né? Ele já jogou em todas essas funções. Ontem ele foi jogar como atacante. E claro, né, acostumado a ver o jogo de frente, vai ter que jogar de costas, fazendo parede, protegendo. Ele se atrapalhou para dar sequência a alguns ataques e acabou aparecendo ali naquela cabeçada que o Jandrei pegou. Né? Mas uma coisa que eu achei legal, assim, você vê que tem um modelo de jogo já assimilado ali. Né? O time trabalha sempre procurando fazer uma saída de bola limpa, né? Mesmo pressionada, usa a técnica dos jogadores e o entrosamento, uma aproximação para a saída de bola sair limpa. Acho que a maior prova disso foi o lance do Wesley. O time saiu tocando ali, o Wesley se projetou, o De La Cruz meteu a bola para ele, ele saiu na cara do gol, acabou perdendo a chance, né? Então você vê que tem uma ideia ali que está sendo, né, lapidada, aprimorada dentro da pré-temporada, e a gente vai ver mais isso, provavelmente, quando voltar o Arrascaeta, quando estrear o Juninho, a gente vai ter uma visão melhor do que o Felipe Luiz, como o Felipe Luiz vai trabalhar ao longo da temporada, né? E eu, em relação ao time do Carioca, eu posso falar aí o que eu penso para esse próximo jogo com o Bangu mais para frente. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.